Nós aqui da página Anarcomemes orgulhosamente apresentamos nosso primeiro Anarcast. E hoje estamos aqui com a galera do Centrismos, que é uma iniciativa que rejeita os extremos e que reúne sociais-democratas, liberais e progressistas e todos os outros centristas em prol de um ambiente democrático. Então vamos para o podcast logo após a nossa vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Anarcast que vai para o YouTube. Bate-papo hoje vai ser com a galera do Centrismos. Eu estou aqui junto com o Lúcio, né? Administrador da página Anarcomemes. Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lúcio. Júlio. Eu sou da área jurídica, trabalho na área jurídica há um tempo já. Eu estou no último ano do direito e atualmente eu faço uma contribuição na redação de artigos e na produção de conteúdo dos Centrismos. Kailane. Eu fundei, digamos assim, esse movimento, essa iniciativa política. Eu curso engenharia da computação, apesar de não saber absolutamente nada, então não faço perguntas sobre a minha formação. E é isso, eu organizo tudo isso e estou aqui como representante majoritária e o João e o Júlio são os meus braços direitos. João. Opa, boa noite. Bom, eu sou estudante do terceiro ano do ensino médio, técnico integrado com informática, e estou aí ajudando na redação e na produção de conteúdo dos Centrismos também. Vocês querem falar o que é o Centrismos, a origem dele? Vocês podem se sentir à vontade para começar esse podcast explicando um pouco quais são os fundamentos, o que é ser um centrista. Pode divulgar a ideia. Então, nasceu muito organicamente, para ser sincera. Então, enfim, a gente não tem um manual de instruções nem nada do tipo, mas eu creio que tanto pessoas que acreditam principalmente no Estado de Direito, na democracia, digamos assim, temos liberais, sociais-democratas, progressistas, conservadores. Então, se fosse para definir, seriam pessoas que não abraçam nenhuma ideologia extremista e são, assim, majoritariamente democratas. Vocês chegam a se considerar um movimento, ou até mesmo um proto-movimento, né, por ainda não ter uma praxis muito consolidada? Eu vejo que vocês têm site já, né, tem página no Twitter. Qual que seria, assim, o objetivo que vocês almejam do Centrismos? A gente no começo considerava os Centrismos muito mais um movimento. Hoje a gente vê como uma iniciativa, como um projeto, apesar de ainda ser chamado de movimento. Um dos objetivos, como eu disse, é trazer esse ambiente de debate, mas, além disso, a gente também tenta produzir conteúdo para tentar clarear ideias mais ao centro, sejam elas sociais-democratas, progressistas, liberais, e por aí vai. Então, a gente tem essas duas frentes, uma de trazer o debate para perto, uma de trazer o debate mais ao centro, e uma outra seria justamente divulgar informação, seria espalhar conhecimento. Esses são os dois objetivos principais, eu diria, dos centrismos. Vocês mencionaram a questão sobre o extremo, né? A rejeição sobre o extremo. Seria um dos fundamentos, né? Se for analisar assim, correto? Sim. Dá para chamar de antidogmatismo, né? Com certeza. Eu acho que junto com a bandeira do anti-extremismo, vem a bandeira do antidogmatismo como, assim, intrínseca a essa posição. Então, enfim, eu costumo falar o seguinte, que a gente não se considera um movimento, assim, tirando a parte de se considerarmos ou não um movimento, a gente não considera o centrismo um movimento liberal, ou um movimento social-democrata, ou um movimento progressista inteiramente, porque entendemos justamente que essas ideologias trazem dogmas, se a gente for discutir políticas públicas, se ela é mais liberal ou não, se ela é mais conservadora ou não, se ela é mais progressista ou não, e perde o sentido de se ela vai ser eficaz para resolver o nosso problema ou não. Então, por isso que a gente mudou, assim,
a intenção não é tanto trazer ideologia para a pauta, e sim discutir políticas públicas no sentido de eficácia e pragmatismo. Então, sim, a resposta para essa pergunta é completamente sim. Complementando um pouco o que a Kailane acabou de falar, é importante deixar claro que os centrismos, ou o centro, ou as pessoas que se denominam centristas, elas não estão seguindo uma ideologia específica, com uma série de princípios imutáveis, elas não compram uma caixinha de ideias. Aqueles que se consideram centristas, eles podem sim ser liberais ou não. Eles podem ser sociais-democratas ou não. Eles podem se identificar mais com o socialismo de mercado, como faz o João, ou não. Então, o centro e os centristas, eles não fazem parte de uma ideologia. Eu costumo colocar eles muito mais dentro de um espectro, dentro de um ambiente, dentro de um espaço, do que identificar centristas como uma É um ideologia de espaço fato. plural, né, que vocês estão criando, um espaço para debater todas as ideias. Isso. Exato. Mas um conflito que surge com isso é que, tipo, centrismo é síntese, você vai misturar as coisas, mas tem a ver com síntese ou não, assim, não necessariamente. Então, na verdade, é uma boa pergunta, porque quando a gente fala sobre essas questões do centro, é sempre muito provável que as pessoas pensem em união de todas as ideologias, e na verdade não é tão isso. A gente vai discutir, óbvio, a gente não vai, sei lá, rejeitar pessoas que estejam em aspectos políticos que não sejam tão majoritários dentro do movimento, mas rejeitamos sim posições extremistas revolucionárias. Então não faz sentido eu dizer que o movimento científico ele tem um pouco da, sei lá, um pouco de um, sei lá, leninismo, sei lá, o que seja, uma coisa absurda desse tipo, não faz sentido. Mas eu entendo que qualquer ideologia dessa possa sim agregar, se quer um debate, se quer uma ideia, ou enfim. Então, tudo pode agregar, mas o que desagrega a gente rejeita. Eu acho que para simplificar o que a Kailane falou, seria a gente não tem pauta fechada. É mais ou menos isso. Não há essa síntese, talvez da maneira que você colocou, né? Não, A gente não tem esse objetivo, na verdade. Apesar do movimento ter alguns posicionamentos majoritários, então, a ideia não é essa. eu perguntei justamente A para ideia não. desmistificar essa ideia, porque a primeira coisa que vem na cabeça é que, Sim, então sim. vocês querem misturar tudo. Não, não é bem assim. Eu também pensava que não fosse. Isso. Isso, não é exatamente isso, não é bem assim. A ideia não é misturar, até porque uma das coisas que a gente tenta fazer ao máximo é não apoiar a política partidária. Assim, a gente rejeita a política partidária, a gente pode discutir ideias de um partido, ou pode discutir ideias de um político específico, mas a política partidária em si a gente não faz. Justamente para afastar essa visão de que a gente tem um posicionamento específico, e também para tentar afastar um pouco a ideia de que a gente tem sim essa síntese, quando na verdade não tem. Então, dentro mesmo da iniciativa, dentro mesmo do projeto, a gente acaba discutindo muito e acaba discordando muito entre a gente. Tem pautas que nós preferimos não nos posicionarmos, por serem pautas complicadas, por serem pautas sensíveis, e que qualquer posicionamento não vai ser um posicionamento, eu não digo nem correto, mas não vai ser um posicionamento que reflita os membros, não vai ser um posicionamento que represente os membros, mas a gente tem algumas ideias que convergem sim, e aí pode ser que o centrismo defenda, pode ser que não defenda, sabe? Mas não tem essa síntese de eu vou defender, não. Pode ser que defenda, pode ser que não defenda, pode ser que apoie, pode ser que Que é o discuta, lance de não depende, ter, assim, o lance de não ter é bem uma plural. agenda, né? Porque a gente também, como anarquista, a gente acha as agendas políticas muito chatas, é uma coisa muito limitante, né? Exato. Uma das coisas que a gente tenta fazer a gente vê que tem muita gente que se define como LGBT e liberal. Tem muitas pessoas que fazem isso, mas que elas não conseguem se encontrar em movimento, iniciativa, e geralmente elas são rejeitadas por, digamos assim, grupos mais extremistas que têm justamente essa agenda, que têm justamente uma cartilha. E o que a gente tenta fazer é dar um espaço para essas pessoas que se definem como LGBT e liberais, ou sociais-democratas, ou o que quer que seja, enquanto a filosofia política, e deixar eles falarem. A gente não quer que eles rezem uma cartilha, nós não queremos que eles sigam ideias dos centrismos. Não, quando a gente está falando com uma pessoa que se define como LGBT liberal, social-democrata, ou o que seja, a nossa ideia é dar Sim. espaço.
É deixar a pessoa falar, é deixar a pessoa defender o que ela defende e explicar o porquê que ela defende aquilo. A gente não vai censurar ela e também não vai fazer com que ela siga ideais Legal. nossos. Não, só complementar. O centrismo é realmente muito plural e isso não se reflete só nos membros dos grupos, mas também na administração. Na administração, nós temos social-liberais, social-democratas, pessoas que tendem mais a um liberal conservadorismo. Então, é realmente, e mesmo discordando em alguns pontos, prezamos sempre pelo debate saudável e baseados em evidências e um bom debate, né? Então, eu creio que é isso que acaba definindo os centrismos. Então, o centrismo seria algo que seria. O que definiria ele seria mais a questão do debate em si do que as posições propriamente ditas, né? Perfeito, perfeito. Sim, sim. Vocês mencionaram, acho que foi a Kailane, mencionou a questão dos revolucionários, né? Que talvez seria um público que seria mais difícil de criar esse debate, criar esse vínculo. Vocês têm essa visão de que toda posição política que se propõe a ser revolucionária seria uma posição extremista? Não necessariamente, porque depende do Exato. ponto de partida. Depende do que você vai defender como, o que você vai definir como revolucionário. Se você pega os espectros políticos e quebra ele em pedacinhos e vai na centro-esquerda, não, desculpa, na extrema esquerda, revolucionário para eles é algo completamente diferente do que do que a extrema-direita vai definir. Então, não necessariamente posicionamentos revolucionários, porque aí vai depender do ponto de partida, são pensamentos extremistas, né? O que a gente define como pensamento extremista é justamente aquele posicionamento hostil que vai recusar completamente qualquer debate, que vai recusar completamente qualquer posicionamento contrário, porque o ideal dele precisa disso para sobreviver. Então eu preciso prender ou executar todas as pessoas que defendem coisas diferentes, porque a minha revolução não vai se dar com essas pessoas presentes no mesmo ambiente. Eu acho que aí é quando a coisa começa a desandar um pouco, e aí é onde a gente não consegue conversar. É aí onde o debate ele não chega. É quando essas pessoas rejeitam completamente qualquer outra ideia, e a resposta a essas ideias são respostas bem hostis. Indo para o campo mais da questão do liberalismo, que vocês mencionaram, que muitas vezes o público LGBT, às vezes até mesmo o público feminista, né, acaba sendo escrachado por alguém defender uma posição liberal dentro desse meio. Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver com como o termo foi meio que se manchando no Brasil? Tipo assim, eu vejo que tem muita gente hoje que se diz liberal, mas assim, não faz ideia de quem foi Eduardo Campos, de quem é Eduardo Campos. Melchior, e tipo, para ele a base de liberalismo é Mises e Bashar, sabe? Vocês acham que tem alguma coisa a ver, assim, essa ligação? Eu creio que tem muito a ver, não só com a pobreza teórica de diversos liberais brasileiros, mas também de como os liberais brasileiros se posicionaram ao decorrer da história política brasileira. Você nunca teve a formação de um partido que se declarasse como liberal, até muito recentemente, que foi o caso do Novo. E, bom, quando você tem a redemocratização no final dos anos 80 e início dos anos 90, você se colocar como direita, você se colocar como liberal, que querendo ou não é sempre identificado mais para o espectro mais à direita, era um crime, basicamente, porque você tinha acabado de sair de 21 anos de repressão, 21 anos em que você tinha uma ditadura que era considerada de direita, que reprimiu a população como um todo, trouxe uma das maiores desgraças econômicas para a história do Brasil. Então, era muito difícil você se colocar no debate público como de direita ou liberal, tanto que nesse momento o grande partido que vai surgir mais à direita e vai fazer a polarização junto com o partido mais à esquerda, que é o PT, é o PSDB, que nas origens é um partido social-democrata. Então, eu creio que está relacionado tanto à pobreza teórica que os liberais de hoje têm, quanto à formação histórica que os liberais têm aqui no Brasil. E o pensamento liberal também não pode ser definido como um pensamento único, né? Não há uma unanimidade dentro do liberalismo, você tem vários liberalismos, tanto que você tem embates muito importantes, embates históricos, como o Nozick, que se considerava um liberal minarquista, um libertário, e você tem o John Rawls do outro lado, que se considerava um social liberal.
Então, até mesmo dentro do liberalismo, você tem esses problemas, essas discussões, essas diferentes vertentes. Quanto aos grupos identitários, eu acho que a Kailane tem uma história bem interessante para falar sobre, justamente em relação a feminismo e Não, liberalismo. o que acontece, tipo, essas pautas identitárias, elas são bem complicadas em defender e em estudar e compreender no sentido prático, principalmente, mais prático do que teórico, principalmente aqui no Brasil, porque, assim, a gente deu uma rodada nos aspectos históricos desde a redemocratização, então, enfim, a gente vê que os partidos de esquerda, eles sempre vieram com essa muleta, que são as pautas identitárias, então, qualquer coisa que fugir um pouquinho da cartilha de esquerda, vai ofender muita gente. Então, a gente tem que ser cuidadoso para tratar disso, porque eu entendo que não é culpa exclusiva dessas pessoas que automaticamente são intolerantes nem nada. A gente tem uma história que fez com que essas pessoas pensassem assim, principalmente. Enfim, tem que ter muito cuidado para falar sobre essas pautas. Liberais, eles têm assim, uma completa bagagem teórica e filosófica para falar e defender essas pautas, mas a gente sabe, eu particularmente sei bastante, que não é tão fácil a gente conseguir entrar nesse debate. Eu tenho um adendo para dizer nisso, mas na verdade é uma coisa muito nada a ver, assim. Mas é que vocês falando de revolução e de liberalismo e de como o movimento liberal não foi consolidado no Brasil, é mais uma curiosidade que eu tenho para falar. Que, tipo, existe um grupo de pessoas e eles acreditam que não existe, que como pelo Brasil não ter tido, a América Latina não ter tido revolução liberal, assim como a Revolução Jacobina, a gente não tem uma tradição liberal por conta disso. Aí tem grupos de liberais que defendem essa tese de que a gente precisa ter uma revolução jacobina no Brasil, e tem grupos de marxistas que também defendem, porque eles falam que só depois de uma revolução jacobina é possível a revolução proletária. Uma ideia completamente absurda. Eu só achei interessante contar essa ideia. Sei lá, se vocês têm algum comentário sobre. Coisa é da praia do João aí. O João sabe dessas coisas. Antes do João entrar nas suas revoluções marxistas, né, João? É, a ideia, de fato, ela é um pouco absurda, mas eu acho que o que dá para extrair disso é que nós não temos, nós não tivemos uma luta, e aí eu não estou falando de revolução, eu estou falando de luta mesmo, de organização, de sociedade civil organizada, por ideais de liberdade. A gente teve isso depois da redemocratização, né? A gente teve uma luta por liberdade para sair da ditadura militar, mas antes disso, na nossa tradição histórica, nós tivemos pouquíssimos movimentos organizados, nós tivemos pouquíssimas movimentações da sociedade civil organizada em prol de ideais de liberdade, ou ideais mais liberais. Tanto que eu citei antes o período imperial, que tinha uma gama de liberais que foram importantes para aquele período, e talvez tenha sido um dos poucos, por conta justamente da escravidão, talvez tenha sido um dos poucos períodos no Brasil em que você teve essa união de liberais em prol de ideais de liberdade. Sobre essa questão, quando a gente, sei lá, quando você parte de uma perspectiva mais liberal e tal, você tende a homogeneizar o marxismo como fosse uma. Não vou nem usar o termo ideologia, mas, por exemplo, uma série de premissas internamente coerentes e que todo mundo defende mais ou menos a mesma coisa, e não. Por exemplo, o que você comentou dessa questão do Brasil ainda ter que passar pela sua revolução burguesa vem muito de uma tese que se aproxima um pouquinho mais do maoísmo, que é a tese de que o Brasil é um país semifeudal, em que as relações produtivas do Brasil ainda não atingiram o nível capitalista. Mas essa tese ela vai ser contestada por outros marxistas, leninistas, enfim, diversos outros marxistas dentro do Brasil, de que o Brasil não é um país semifeudal. As relações do capitalismo brasileiro não caracterizam uma relação de semifeudalismo. Mas sim, o que eu creio que vai ser um pouquinho mais homogêneo é que o Brasil ele se situa numa espécie de capitalismo dependente, de que a forma de extração de valor dentro do capitalismo brasileiro não vai ser através da mais-valia relativa, que seria numa questão de um capitalismo mais avançado tecnologicamente, como é o capitalismo de países envolvidos, mas sim através da mais-valia absoluta, que é a questão de você elevar ao máximo a piora das condições dos trabalhadores. Então, acho que você vai ter uma confluência mais nesse sentido, mas essa questão de você ter etapas de revolução é bem complicado e, bom,
você acaba meio que assumindo de que existe um determinismo inerente ao marxismo que, bom, não é verdadeiro, né? Mas, enfim, como quase qualquer coisa relacionada às ciências sociais, depende. Essa era a resposta que eu queria mesmo, muito boa essa resposta. Eu sei, eu tô ciente, sim, que marxismo não é uma coisa só, assim. É por isso que eu tentei deixar bem claro que é só um grupo específico de pessoas que tem essa ideia, né, de passar por uma revolução burguesa, uma revolução jacobina. Longe de querer generalizar o marxismo, eu também estudo Marx, tá ligado? Acho que é uma coisa só. Mesmo eu não sendo marxista, obviamente, todo mundo, inclusive não marxistas, tem que estudar Marx. Fala perfeito. Se eu puder complementar, se eu puder complementar a fala quanto ao Marx, eu também não sou marxista, eu sou bem crítico do Marx, mas eu e o João, a gente tem bastante, a gente conversa bastante sobre o marxismo, e uma das coisas que eu sempre falo é os liberais eles têm que olhar para a análise sociológica do Marx. Assim, as proposições marxistas, né, as soluções, tudo bem que o Marx ele foi pouco propositivo, como a gente sempre fala, mas as soluções marxistas talvez não sejam as ideais, talvez sejam bem erradas, mas a análise sociológica do Marx da época, o retrato que ele tira do que a Europa está vivendo naquela era, né, naquela época, é muito interessante, é muito rico para você analisar o que fez o Marx pensar daquela maneira e o que fez o movimento marxista ou as ideias marxistas serem tão alavancadas à época a ponto de, inclusive, influenciarem a gente hoje. Então, acho que quando alguns liberais falam, o Marx ele não é relevante, o Marx ele é lixo, ele não precisa ser lido, ele tem que ser desconsiderado, eu falo, cara, se você está desconsiderando alguém que elaborou um conjunto de ideias há 300 anos e hoje está afetando a sua vida de alguma maneira, talvez você esteja muito errado. Então a gente tem sim que considerar autores mais à esquerda, tem que ler, principalmente para poder fazer um contraponto mais embasado. Acho que o Ian tá Eu mutado. percebi agora. Uma coisa que foi mencionada, acho que enquanto o Júlio estava falando, não, acho que foi o João Pedro, quando estava falando sobre a questão do marxismo, né, que existe uma heterogeneidade dentro dele, assim como em qualquer doutrina, né, você pegar o liberalismo também, vai ter o social, o liberalismo mais social, o liberalismo mais radical e tal. No anarquismo também, né, você vai ter várias vertentes, bastante disputa narrativa dentro. E eu lembro que eu cheguei a ler um manifesto sobre os centrismos. Não sei se vocês ainda mantiveram esse manifesto, mas um dos pontos que estava lá era de que uma das coisas que o centrista faria seria, quando ele não sabe sobre algo, ele se basearia no consenso científico daquela área, né? E uma das coisas que a gente observa na formação da ciência, né, que a ciência não é uma coisa única. Ela se faz assim a partir de vários dependendo do objeto de estudo tudo que você tem, você vai ter uma visão muito oposta a outros objetos de estudo. Tipo, é comum assim você ver consensos que existem na área da ciência econômica seriam opostos ao consenso que existe, por exemplo, na área da antropologia e por aí vai. Como que vocês acham que é possível assim conciliar essas questões para tentar sempre buscar o consenso científico? Acho que é algo que você citou que é bem interessante, que eu até vou ligar ao que eu falei do Marx anteriormente, é que você disse que há consensos nas ciências econômicas, há consenso nas ciências sociais, enfim, há consensos em várias áreas diferentes da ciência, e como que a gente conseguiria conciliar isso? Eu acho que a gente pode conciliar isso entendendo que cada uma dessas ciências ela vai ter o seu espaço específico, ela vai ter o seu lugar de fala. Eu vou usar esse termo para dar uma zoada, inclusive. Porque o consenso na sociologia, e aí o que eu disse do Marx anteriormente, ele é muito mais um retrato, ele é muito mais um relato da realidade, ele é muito mais uma visão do que está acontecendo do que ele é uma solução ao problema. Quando o Marx fala da luta de classes, quando o Marx fala das dificuldades do trabalhador, à época, ele está falando, ele está fazendo um retrato. Isso não quer dizer que as ideias econômicas dele sejam as mais viáveis, e não são, e já foram provadas, e já foi provado que não é por economistas.
Então a gente tem que separar o que é sociologia, a gente tem que separar o que são ciências jurídicas, a gente tem que separar o que são ciências econômicas, e a gente tem que entender cada uma, né, de maneira quase que individual, eu diria. Mas e em relação a, por exemplo, quando os consensos em que as áreas têm meio que são antagônicos um ao outro, fazem um conflito. Tipo, pegar um exemplo, tipo a Sim. questão de como a ortodoxia econômica assim retrata o que seria a moeda, a formação da moeda, e daí se você for pegar, por exemplo, o David Graeber da antropologia, ele vai ter muitas críticas a essa visão que a economia tem, né? E ele assim, é uma pessoa que tem bastante espaço na área da antropologia, mas não da economia. Como que assim ficariam esses conflitos que se formam entre as áreas da ciência? Exato. Eu acho que eu caí, mas eu vou retomar Beleza. eu vou retomar o raciocínio. Eu acho que eu caí, mas eu concluo o raciocínio rapidinho. É exatamente o que você falou. O antropólogo, ele pode ter uma visão, ele pode criticar, mas ele vai ter uma visão dentro da antropologia, né? O economista, ele vai ter uma visão muito mais econômica, e é por isso que eu acho que alguns economistas, inclusive, têm pouco tato sociológico, eles não entendem os problemas sociológicos, não entendem os problemas sociais de uma sociedade, e estão muito mais e se propõe muito mais a elaborar modelos, a propor modelos e a debater modelos e ideias dentro do campo da economia. Então a gente tem que separar o que é um retrato sociológico, o que é uma tese sociológica, o que é uma ideia dentro da sociologia ou dentro da antropologia, e o que é um modelo econômico funcional. A gente tem que separar essas coisas e entender que os dois têm valores, têm valor, mas têm valor dentro de seus respectivos campos. Era isso que eu ia concluir. Pode Mas então dar você prosseguimento. entende que a ciência, tipo assim, cada tipo de ciência meio que se limitaria só ao seu campo, tipo, porque assim, pelo conhecimento, eu não sou muito estudioso de filosofia da ciência, mas pelo pouco que eu já li, a visão que eu tenho é de que a ciência não é algo neutro, né? Ela, na medida em que você tá fazendo ciência, você Sim, está colocando suas ideias naquilo também. E o campo que você estuda também vai influenciar nisso, na perspectiva que você vai ter sobre as coisas, e não necessariamente, assim, essa perspectiva vai ser a ideal a ser buscada. Não sei se deu para entender o que eu tô querendo dizer. Tipo, Deixa eu falar uma sim, coisa sim. rapidinho. É que eu acho Em que. relação a essa questão de Uhum. consensos, de filosofia da ciência e tal, eu sou, assim, como você acabou de falar, a gente não tem como fazer nada neutro, e eu já admito que a minha fala agora não vai ser neutra. Eu sou completamente cientista, então eu vou fazer a defesa da ciência aqui, que talvez não esteja correta, porque eu estou colocando as minhas ideias e o que eu penso, minha visão de mundo em cima disso. Mas, assim como tem muita gente que acredita que o Deus de mercado se regula, a ciência, de certa forma, se regula em relação a essas contradições internas. Então, o que acontece é o seguinte: a ciência não é neutra, verdade. Há um tempo atrás, muitas pesquisas indicavam pra gente que cigarro não fazia mal para a saúde, por exemplo. Há muito tempo atrás, umas pesquisas diziam pra gente que aquecimento global não era antropogênico, que aquecimento global não existia, dando exemplos genéricos. E aí, por que isso acontecia? Porque existiam pessoas que estavam ali colocando o que elas acreditavam assim, nas pesquisas, ou existiam empresas financiando essas pesquisas, ou o que seja, mas a gente sabe que a ciência, ela, acima de tudo, ela é global. Então, não vai ter como uma empresa financiar todas as pesquisas do mundo sobre aquecimento global, por exemplo. Então, essas contradições, essas inverdades, essas incoerências, elas vão se regulando com o tempo. A ciência, principalmente nessa questão sociológica e estatística e metódica, ela se regula com o tempo. Ela sempre vai ela sempre vai seguir para o caminho da verdade, digamos assim. E quando no manifesto, inclusive respondendo a pergunta, não vamos manter aquele manifesto, vamos fazer algumas alterações, mas essa questão da gente escutar os conselhos científicos são verdadeiras. Mas eu queria fazer outro adendo. Nesse trecho, pelo menos a minha interpretação é o seguinte, que quando a gente fala sobre atender os conselhos científicos, era em questão de políticas públicas, não necessariamente visões de mundo da ciência. Justamente por essa questão de entender que a ciência não é neutra e que a ciência pode dizer uma coisa hoje para a gente que
a gente daqui a 20 anos entenda que não era verdade por vários motivos, ou a ciência ela está em constante construção, em constante transformação. Então, acho que a gente tem que ter um ceticismo em relação à própria ciência, entende? Nunca se guiar numa fé em que tal estudo vai dizer pra gente que é verdade, por isso, pluralismo em relação a atender os consensos, mas debater, principalmente, escutar as ideias de outras áreas, de outras pessoas, e etc. A Kailane falou que eu gostei, que era a palavra que eu estava esperando, que ela falou de uma posição cética em relação à ciência. Eu acho que isso é o que é o mais importante. Eu acho que isso é uma qualidade de um cientista, uma posição cética, um posicionamento cético. E não para assustar. Talvez as pessoas pensem que ceticismo é uma negação niilística. Não é nesse sentido. Um posicionamento cético em relação à ciência, eu acho que é um posicionamento questionador, né? Porque a própria ciência, o que move a ciência é uma força questionadora, né? E por isso que a ciência não é uma coisa só. Um lado da ciência vai questionando o outro e assim que se forma, né? Assim que se forma conhecimento, assim que se produz conhecimento. Perfeito. Em relação a isso, eu queria falar assim, só uma coisa, porque tem muita gente, por exemplo, eu, quando eu me digo cientificista, a galera acha já que eu sou assim, completamente crente de que a ciência é perfeita, não tá erra e tal. E é muito pelo contrário. É entender que a ciência ela se constrói no erro, ela se constrói em cima dessas discordâncias, então não faz sentido eu, como uma pessoa que valoriza o saber científico, excluir ideias diferentes, nada desse tipo. Então, esse ceticismo ele se amplia tanto dentro da ciência, no sentido prático, tanto assim quando a gente está pensando em questões ideológicas. Então, acho que o ceticismo, eu acho que é a bandeira principal dentro da ciência e deve também se virar contra ela quando for necessário. Sim, exatamente. Falo disso. Ceticismo, inclusive, em relação à própria ciência, né? Até porque a gente tem que entender que a ciência também está sujeita a distorções, né? Está sujeita a ser corrompida pelos grandes poderes, grandes estados, pelas grandes corporações, etc. Mas, obviamente, que a ciência é uma bússola importantíssima na hora de se guiar. Então, eu acho que eu entendi o que vocês quiseram dizer com levar a ciência. Eu acho que tem que tomar cuidado para não cair num positivismo, né? Para não cair num cientificismo barato, assim. Mas eu entendi que não é isso. Mudando um pouco de assunto agora, indo para uma coisa que aconteceu atualmente, né, que foi a break dos apps, que houve a paralisação e tal. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, entender melhor. Eu acho legal acrescentar que a greve dos aplicativos já tomou proporções imensas, né? Tomou proporções internacionais. Os motoboys e motocas brasileiros estão motivando outras insurreições ao redor de todo o globo. E até a ponto da grande mídia estar falando sobre, né? Porque é difícil, geralmente, a grande mídia falar sobre essas coisas. Mas quando chama atenção, realmente, eles têm a obrigação de falar. Eu sou a favor da greve o break dos apps, né? Bom, eu não me considero liberal, particularmente falando, mas eu não vejo sentido, por exemplo, em você ser liberal e ser contra especificamente o break dos apps, porque ele surgiu do fenômeno da livre associação entre, bom, trabalhadores e o que eles estão exigindo, em geral, muitas vezes não é algo tão complexo, eles simplesmente estão exigindo melhores condições. E é legítimo que eles utilizem de um poder, uma espécie de poder de monopólio, né? Para tentar barganhar por melhores condições. Aí o Júlio vai poder falar melhor sobre isso. Aí a questão jurídica que muitas vezes é problemática, mas eu considero que é extremamente legítimo e correto. Da visão jurídica, trazendo um pouco mais a visão jurídica em relação ao break dos apps, o problema que eu vejo, o principal problema que eu vejo e que muitas vezes a esquerda incorre nisso é em querer configurar os entregadores numa relação de trabalho inexistente. Ou seja, é problemático querer estabelecer o iFood ou o Uber Eats ou qualquer plataforma que seja como verdadeiros empregadores, como verdadeiros patrões e, por meio do Estado, tentar obrigar essas empresas a oferecer, a assinar carteira e a oferecer todos os benefícios presentes na CLT, por exemplo. Dito isso, a minha posição concorda bastante com o que o João acabou de falar. Eu me defino um pouco mais como um social liberal,
tenho os meus momentos de conflito, onde eu me acho muito mais um liberal clássico do que um social liberal, mas tendo a concordar que é válida a reunião dessas pessoas por melhores condições, é válida que eles se posicionem em relação às condições de trabalho, em relação à remuneração, em relação ao que essas plataformas estão proporcionando a eles, e se de fato for injusto, é óbvio que eles têm o direito de pedir por melhores condições, mas o que eu acho perigoso, o que eu acho problemático, é trazer o Estado para regular essa relação, e o quão viável seria, algo que precisa ser discutido, né? O quão viável seria essas regulações, né? O quão viável seria o Estado tentar solucionar esse problema que vem sendo noticiado entre os entregadores e as plataformas. Então, me perdi. Sim. Esse lance de que o Estado ele está muito presente na luta das esquerdas brasileiras e latino-americanas, assim. Não é uma coisa que não é, por incrível que pareça, não é comum no resto do mundo, assim. Se você for ver, por exemplo, em países desenvolvidos, em que grande parte da população já é sindicalizada, os sindicatos descentralizados, sindicatos que não são aparelhados pelo Estado, que nem aqui no Brasil, sindicatos livres, né, sindicatos libertários, que a gente chama, nesses países desenvolvidos em que grande parte da população é sindicalizada, os sindicatos negociam as relações de trabalho direto com os empregadores, assim, e não precisa, o Estado nunca faz parte dessa equação. Claro que isso é um ideal que é muito difícil da gente buscar aqui no Brasil, porque o brasileiro não tem muito dessa consciência do que é o sindicato. A gente tem essa ideia errada de sindicato de que o Getúlio Vargas fez o favor de fazer, né? Que Getúlio pagou o sindicalismo brasileiro num projeto fascista, né? Projeto inspirado no projeto sindicalismo do Mussolini. Mas se você for ver, à primeira vista, quando eu vejo o movimento dos motocas, eu penso, eles estão pedindo por melhores condições de trabalho e eles é uma associação livre, uma associação voluntária, realmente, como vocês falaram, pedindo por melhores condições de trabalho. O Estado ele não precisa fazer parte dessa equação. O Estado não precisa fazer parte da luta, assim. Mas a CLT é muito simbólica, né? A CLT é um símbolo de propaganda socialista. Na China tem cartazes com a CLT, então o pessoal acaba caindo na CLT mesmo. E à primeira vista eu também fui super a favor. Eu falei, não, é isso mesmo, tem que ir para a rua, tem que exigir melhores condições. Mas eu que sou, por exemplo, uma pessoa que não entende nada de economia, logo depois o Ian e o meu outro amigo me falaram, não, mas Lúcio, não é bem assim e tal, não tem como eles pedirem mais dinheiro, porque o aplicativo não pega tanto dinheiro, o dinheiro vem diretamente do cliente, vem diretamente do restaurante. Mesmo se o aplicativo tirasse a porcentagem dele, não ia resolver o problema. É um lance muito complicado, assim. Eu imagino que do ponto de vista jurídico que você trouxe deve ser um problemaço, assim. Como que você vai aparelhar, como você vai proporcionar essas melhores condições de trabalho? Eu não sei. Eu não consigo pensar numa solução. Vocês pensam em alguma solução tangível, assim, uma solução tangível para melhorar as condições de trabalho dos motoqueiros, sem o Estado como totem? Talvez usando só um pouquinho de Estado, uma coisa estratégica, não sei. O que vocês acham? Soluções, assim. Não, eu não vejo eu não acho que essa ideia ela foi discutida o suficiente ainda. Eu não acho que há soluções tangíveis, eu não acho que há modelos tangíveis que possam ser, que a gente possa defender ou não, que a gente possa criticar, porque esses modelos eles não existem ainda. Essa discussão ela precisa avançar, ela precisa amadurecer, justamente para que a gente possa ver as ideias divergentes e as propostas, as mais variadas, sem e com o Estado, quaisquer que sejam essas propostas, a gente precisa ver elas, discutir elas e tentar definir uma solução, ou dependendo, não tem solução e a gente continua com o modelo atual, né? Porque dentro da visão jurídica mesmo que eu trouxe, que eu estava falando de relação de trabalho dentro da CLT, a própria CLT, ela não estabelece essa relação contratual entre entregadores e plataformas de entrega, e plataformas de delivery, como uma relação de trabalho. Então nem a CLT faz isso. O debate jurídico que acontece hoje, e que já foi para o STJ, já foi para o STF, está sendo discutido nas mais variadas cortes, é justamente se há respaldo jurídico para encaixar os entregadores na CLT
ou não. Né? Os tribunais tendem se eu não me engano, o iFood ganhou uma decisão recentemente que visava justamente essa ideia de que a CLT ela não dá respaldo para que os entregadores eles sejam considerados empregados do iFood ou empregados do Uber Eats ou empregados do Rappi ou qualquer uma que seja. Então, o debate jurídico ele já está se dando há um tempo já, mas também é muito complicado. Você tem interpretações das mais variadas. A minha é de que não há, de fato, relação de trabalho, mas, como eu disse, é a minha visão jurídica sobre o caso. Há outras, e é complicadíssimo esse debate na área econômica, na área jurídica, onde quer que seja. Não vejo modelos tangíveis respondendo de maneira mais curta. Duas coisas que eu percebi em relação a essa brecha que eu achei interessante foi que a primeira é que rapidamente partidos políticos e tal tentaram se envolver, né, na coisa toda, o PT, etc. E houve uma grande rejeição por parte dos motoqueiros em relação a isso. Eu vi até um tweet que um filiado do PT está defendendo e tal, a brecha e tal. Alguém chega e comenta: amigo, você não viu? Eles não estão aceitando as pautas do PT. Aí chega e fala: vou pedir meu iFood aqui então, não sei o quê. E outra coisa que eu achei interessante Sim. também foi que tinha muito austríaco, né? Muita gente assim mais da linhagem austríaca falando que o que os entregadores, o que os entregadores estavam pedindo era o Estado intervir na economia e tal, não sei o que, aquela visão mais ou o Estado tá intervindo ou ele não tá, aquela visão bem binária, né? E uma coisa que eu observei que realmente aconteceu foi que o posicionamento, eu não vi esse posicionamento vindo dos entregadores, essa defesa do Estado. Mas eu vi o vice-presidente do iFood falando que seria necessária uma regulação do Estado com relação a isso. Ou seja, quem no final das contas estava defendendo essa posição não foram os entregadores, mas quem está no topo lá, né? Quem está, tipo, de fato no comando do iFood que fez essa defesa. Sim, eu acho que eu esqueci de comentar, mas seria interessante comentar também. Quanto à sindicalização, que tinha sido comentada, no Brasil a gente tem um sentimento anticapitalista muito forte por parte das esquerdas, enquanto lá fora, muitas vezes as esquerdas elas são muito mais sociais liberais e sociais democratas que entendem a importância da iniciativa privada do que são esquerdas revolucionárias e anticapitalistas. Aqui você ainda tem muito esse sentimento e qualquer solução que envolva a iniciativa privada, como foi o caso do novo marco do saneamento básico, por exemplo, vai ser massivamente criticado pelas esquerdas, ainda que seja um modelo funcional. E você vai ter ideias ou posicionamentos diferentes entre os entregadores também. Eu vi alguns entregadores defendendo mais intervenção, ao mesmo passo que eu vi vários entregadores defendendo que não deveria haver intervenção estatal, porque o que eles queriam era apenas negociar com essas plataformas. Então acho que você tem vários posicionamentos, até mesmo entre a organização dos entregadores. Acho que é um pouco complicado bater o martelo e falar que que eles defendem A ou que eles defendem B. O que eu sei é que todos eles defendem melhores condições. A via pela qual eles querem alcançar isso, aí pode ser discutível. Eu também não ia falar sobre isso, mas eu vou dar meu espetáculo aqui. E primeiro, em relação, acho que foi, não sei quem foi falou, sobre essa questão tipo assim, discutir tudo como se as opiniões fossem binárias, como se todas as soluções fossem binárias. Isso é um mal que a gente tem no debate público, que é justamente falaram que o seguinte, os austríacos estão pensando que os entregadores querem uma CLT, e aí a galera, tipo, mais de esquerda fala, mas a gente quer mesmo a CLT. Só que aí existe um ruído muito grande e uma visão, assim, de que tudo que acontece tem que reafirmar a minha ideologia. Então, as pessoas que são mais anarcocapitalistas ou mais libertárias, elas costumam pegar esses movimentos e transformarem eles em uma coisa que eles precisam criticar, que no caso seria transformar esse movimento em um clamor por CLT e intervenção estatal, que a gente sabe que não é. E a esquerda quer reafirmar a identidade capitalista dela e que toda a pauta trabalhista vai envolver necessariamente uma intervenção estatal tal, e a gente também sabe que isso não é. Assim, observar o que está acontecendo de uma maneira muito sóbria, de uma maneira muito cética, principalmente, é a solução. E outra coisa que eu queria falar também em relação a essas questões de
que perguntaram sobre, e as propostas, tem alguma coisa sólida para a gente discutir? Não, não tem. Isso é uma coisa que vai acontecer ainda muitas vezes, porque a gente está passando por um momento de transformação no trabalho muito grande, por causa da inovação tecnológica, principalmente. Então, essas pautas trabalhistas vão ocupar grande parte do nosso tempo a partir de agora. Essa é a primeira que envolveu uma inovação, assim, uma iniciativa, que no caso seria os aplicativos de entrega, que são, de certa forma, recentes. A gente não tinha isso há uns 10 anos atrás, e agora a gente já presenciou o ápice, já presenciou uma racha, enfim. Isso vai acontecer de maneira muito mais constante por causa dessas novas relações de trabalho que a gente está construindo. E a gente vai ter que cada vez mais observar de maneira sóbria o que está acontecendo e propor soluções de maneira sóbria, mas é o que eu disse. É a primeira vez que a gente está passando por isso e a gente vai passar muito mais. Então, a gente tem que... Enfim, vocês entenderam meu raciocínio. É isso. Sim, tem essa binariedade, né? E a tentativa de cada um contar a própria narrativa histórica do que é o movimento, né? A esquerda vê, fala, olha lá, são revolucionários, eles querem ação, eles querem direitos trabalhistas. E aí a direita vê e fala, meu Deus, são revolucionários, eles querem destruir o nosso capitalismo, eles querem acabar com o nosso sistema. Mas se você for ver, os motocas, eles não são nem os dois, né? Eles não são revolucionários, tampouco. Eles são trabalhadores, né? São pessoas que estão lá trabalhando e que lutam por melhores condições. E aí tem a série de problemas que a gente trouxe, problemas econômicos, que tornam impossível, praticamente impossível resolver a situação deles de hoje para amanhã, né? Teria que ser muito discutido, talvez reformular toda a estrutura do aplicativo, talvez, não sei, talvez aumentar os preços drasticamente, o que afetaria o consumidor, não sei a solução. Mas dentre as reivindicações deles tinham coisas bem abstratas que não envolviam exatamente dinheiro, não envolviam exatamente materiais, que era, por exemplo, o fim do sistema de pontuação, porque o sistema de pontuação dos integradores ele é usado como critério para escolher entregas, aí acaba valorizando mais uns indivíduos do que outros. Quem está começando nunca consegue tanta corrida por causa do sistema de pontuação que eles exigem no fim desse sistema. Outra, por exemplo, é o fim dos bloqueios indevidos, porque nesses últimos tempos eu fui fazer uma pesquisa, eu entrei em alguns grupos de Facebook de integradores, vi que eles reclamam muito que eles são bloqueados, porque sem motivo, às vezes eles são bloqueados algoritmicamente, alguma cliente reclamou, aí deu pouca estrela, e aí o integrador é bloqueado. Tem essas soluções que eu acho que são soluções tangíveis, que são soluções que não envolvem o Estado, são negociadas entre o entregador e entre o aplicativo, e que poderiam melhorar os dois lados, né? Melhorar os dois lados. Teve uma vez que eu estava discutindo com o ANCAP sobre isso, e eu estava falando para ele, mas como assim? Eu já estava no modo zoeira, né? Eu já não estava falando, mas como assim? Eles estão se associando voluntariamente para exigir negociar melhores condições de trabalho. É uma associação completamente voluntária. E aí eu falei, mas eles, da mesma forma que o aplicativo apresenta os termos de trabalho para o motoqueiro e o motoqueiro aceitou, o motoqueiro agora está apresentando os termos de trabalho para o aplicativo e o aplicativo vai ser obrigado a aceitar, porque senão ele não vai ter mais entregadores, né? E aí isso meio que mostra um pouco como que é uma relação de codependência, né? Como que não é o motoqueiro que precisa do aplicativo, nem o aplicativo que precisa do motoqueiro. Tem que ser uma coisa mútua. E também tem outra questão que é que nem todos são tão autônomos assim. Eu acho que talvez uma forma de resolver essa questão sem Estado seria reforçar a autonomia deles. E tanto o sistema de pontuação quanto bloqueios indevidos são coisas que reforçam a autonomia dele. Porque, como você falou, do ponto de vista jurídico, eles não são solícitos, eles não têm compromisso. Mas se ele tem um bloqueio, é porque significa que há alguma relação de compromisso, né? Ou nem todos também são tão autônomos assim. Tem os entregadores nuvem, iFood, por exemplo, que eles são fixos de alguns restaurantes, porque eles moram perto do restaurante, então eles têm que cumprir horários. Então, tipo, o próprio aplicativo já criou esses mecanismos, e eu acho que do ponto de vista jurídico, você que estuda, pode até pensar pode até levar em conta que são espécies de fraudes, espécies de formas que eles tentaram, sei lá, de achar brechas nas leis para poder... Então, eu acho que tem soluções, sim, para resolver, sem envolver o Estado na equação, e a gente não pode ver os entregadores como revolucionários esquerdistas, porque eles não são, né? Eles são como se fosse... O exemplo que eu usei para o ANCAP é como se fosse uma pessoa pedindo um aumento, né? Uma pessoa pedindo um aumento.
Obviamente, eles, como você falou, eles não têm relação empregativa do ponto de vista jurídico, mas eles têm uma relação empregativa abstrata, né? Eles têm uma relação empregativa no ar. Sim. É Eu diria que eles por têm isso é muito uma. complicado falar. Pode falar, por favor. Sim, eu diria que eles têm uma relação contratual, né? Assim, você pode não considerar uma relação trabalhista, mas há um contrato ali de prestação de serviço, no mínimo, e que eles podem sim reivindicar melhores condições para justamente prestar esse serviço às plataformas, né? Pode não haver uma relação dentro da CLT, mas há sim um contrato e o que eles estão fazendo é basicamente pedir por melhores cláusulas contratuais. Perfeito. E vocês acham que vocês também se posicionariam a favor dessa reforma no aplicativo, tipo o fim do sistema de pontuação, dos fins dos bloqueios indevidos? Vocês acham que isso seria uma espécie de solução para melhorar, a reforçar a autonomia desses trabalhadores? Eu acho que isso é, obviamente, sem usar o Estado como totem, como defensor dos seres humanos, do Estado paternalista. Sim, se viável, eu defenderia e eu acho que seria válido. O problema é, quando a gente tira o Estado da equação e deixa essa. Aí você vai ter uma questão. O João pode até falar melhor um pouco sobre isso, mas você vai ter uma espécie de. A problemática quando você tirar o Estado vai ser o poder coercitivo do Estado, né? Então, é válido que essas mudanças aconteçam, é válido que eles peçam por essas mudanças, mas a empresa ela pode simplesmente se negar a oferecer essas mudanças, a oferecer melhores condições, né? Não vai ter um poder coercitivo do Estado para obrigar que essas empresas, de fato, acabem com os bloqueios ou que acabem com o sistema de pontuação. O que você vai ter, trazendo isso para uma visão talvez mais libertária da coisa, o que você vai ter talvez uma demanda maior por aplicativos diferentes e que tragam essas mudanças, né? E aí talvez os entregadores migrem justamente para esses outros aplicativos. O que eu quero que Por isso que eu quero que o João até fale sobre isso um pouco mais, porque eu não sei como que isso dentro da seara econômica se daria, como que essa oferta e demanda dos entregadores funcionaria, se seria válido ou não, se seria algo viável ou não, que os entregadores eles simplesmente partissem para outro aplicativo. Bom, eu realmente não consigo opinar sobre isso, porque, bom, eu não tenho acesso a dados, eu não tenho conhecimento estatístico suficiente para, bom, fazer um estudo para verificar se isso seria possível ou não, mas, bom, tudo depende da força deles enquanto unidade. Essa que é a questão, mas aí é muito difícil mesmo a gente falar sobre isso, porque cair nessa questão de não. Então cria-se um novo aplicativo e tal. É muito complicado quando você fala. Você tem que olhar muitas vezes como está se estruturando o mercado brasileiro em relação aos apps de entregas, é, Sim, analisar as condições de entrada de um novo aplicativo, os custos de entrada nesse setor e tudo. Então, acaba sendo muito mais complicado do que muitas vezes muitos liberais tentam colocar. Não, não, então cria-se um novo aplicativo que oferece melhores condições aos trabalhadores. Mas não é tão simples assim, sabe? Então, eu prefiro não opinar sobre, nem dar uma resposta categorizada, porque, assim, eu acho que ninguém tem essa resposta nesse momento. Ninguém. É um problema muito novo. Ninguém tem dados para falar sobre isso. Até porque essa questão de cria um novo aplicativo e os entregadores vão migrar para ele, mas existem outros aplicativos e provavelmente esses aplicativos têm condições talvez melhores, talvez piores do que o iFood, por exemplo, mas eles não têm relevância no mercado, eles não têm não tem pessoas usando esses aplicativos, então o entregador ele vai ser prejudicado em mudar para um aplicativo que tem 2 usuários. É uma questão muito mais complexa, com a dinâmica de mercado muito mais complexa, porque cria-se um aplicativo e daqui a um ano ele vai estar aí bombando, e não é assim. Que é a visão simplista que muita gente tem, principalmente no meio liberal, libertário. E a gente não pode desconsiderar nunca. Eu estava lendo um artigo ontem chamado, assim, Como Socializar o iFood. Aí, ele é muito pequeno, tem muito pouco conteúdo. A ideia do artigo mais era só, tipo, ser provocativo mesmo, entendeu? Eu achei engraçado. transforma em cooperativa, né, João? Alguém disse cooperativa?
Socialismo de mercado. Calado. Esse João é socialista de mercado? Oi, eu? É. Eu não me defino muito. Tem mais ou menos 2 anos que eu tô num estado em que eu fico alternando entre posições, aí eu nunca firmo nada. Então, mas eu tenho simpatia por modelos de socialismo de mercado, como o da Iugoslávia até os anos 70, modelos de socialismo de mercado como o do John Romer, do Fyodor Buksak, e modelos de socialismo liberal como o John Stuart Mill no final da vida dele. Enfim, eu tenho simpatia por esses modelos. Ricardiano, tem a ver com o Ricardo? Tem a ver com o David Ricardo? Não muito. Não E quando eu muito. penso em socialismo de mercado, já vem Ricardo na minha cabeça. Eu creio que talvez seja porque muitos dos proponentes que vão surgir com essas coisas de socialismos mais heterodoxos, né? Eles vão ser neo-ricardianos também, em questão de teoria do valor dentro da economia. Neo-ricardianos ou rafianos. Aí eu creio que por isso que provavelmente você fez essa associação. Mas assim, eu gosto bastante de estudar sobre esses modelos e assim, eu creio que eles podem vir a ter um papel cada vez mais relevante dentro do debate público, porque no momento eu tenho que reconhecer, eles só têm relevância dentro da academia. Assim, são modelos muitas puramente teóricos que são discutidos por um pequeno conjunto de acadêmicos, assim, dentro da economia, da filosofia ou das ciências políticas. Mas eu creio que eles possam vir a ter cada vez mais relevância política com os desenvolvimentos que a gente pode vir a ter nos próximos anos. A gente, da página Narcomemes, eu acho que tanto eu quanto o Lúcio, quanto os outros 2 ADMs, a gente tem bastante simpatia também pela ideia do socialismo de mercado. Na verdade, os anarquistas mais radicais, né, os anarcomunistas adeptos da ideia da plataforma, eles eles até criticam a gente bastante por isso, mas é uma ideia que rola bastante no nosso meio. Seria de um sistema mercadológico um sistema mercadológico e que fosse anticapitalista para a alocação dos recursos. Sim, sim. A questão dos mercados libertos, né, dos Bleeding Heart Libertarians, um pouco ali dos mutualistas, do Kevin Carson e tal, são modelos que eu gosto bastante. Assim, tenho uma grande simpatia por eles. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Acho que a gente podia encerrar por aqui, né? Já falou sobre tudo. Então, eu queria agradecer aí pela participação de vocês. Acho que foi bem produtivo o debate, a conversa. Foi legal. Vocês querem se despedir, alguma coisa assim? Falar alguma... Eu quero agradecer também, que vocês foram incríveis, muito boas as respostas. Achei também. Muito obrigado. Olha que eu, particularmente, tenho um histórico péssimo com ancaptos libertários, especialmente no Twitter. Eu brigo muito, de verdade. Mas foi bem legal. A gente concordou em diversos pontos, isso é bom. A gente, às vezes, perde muito tempo procurando o que a gente discorda para falar sobre as coisas que a gente discorda e perdemos a oportunidade de fazer um debate justamente construtivo, propositivo, em relação a pautas importantes. E acho que foi isso que a gente fez, de maneira muito, muito boa, muito perfeita. Eu gostei, de verdade, de participar. Eu quero agradecer também e eu quero dizer que a ideia dos centrismos, quando eu falo, ou quando a gente fala de ambiente de debate, ambiente de discussões, é justamente isso aqui. Trazer várias pessoas de posicionamentos diferentes, trazer pessoas com ideias diferentes, colocar essas ideias à mesa e discutir elas e ver onde a gente concorda, onde a gente discorda, o que é factível, o que não é, o que é funcional, o que não é. E às vezes tentar chegar no consenso, às vezes esse consenso ele não existe, mas a caminhada ela é mais importante, o debate talvez seja mais importante para justamente elucidar essas ideias. Bom, queria agradecer também, foi ótimo participar, a conversa foi maravilhosa. Bom, é isso e que tenhamos mais debates como esses por aí. Exato, eu agradeço muito também e espero que a gente tenha mais conversas nesse sentido. Obrigadão, então, para todo mundo. Perfeito, pessoal. Cuidado aí com essa praga aí, com esse vírus aí maldito. Vocês também. Até mais. Falou. Boa noite. Uma boa noite para todo mundo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Por motivos de forças maiores eu não pude participar, mas peço que se inscrevam, compartilhem e deixem seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou. Obrigado, gente. Valeu, falou, até mais.